Vamos iniciar mais um episódio do EnchaCast. Esse é um podcast feito para mulheres, onde a gente conversa sobre enxaqueca de forma livre, sem filtros, numa linguagem acessível para que vocês, mulheres portadoras de enxaqueca, compreendam. E a gente traz para esta mesa assuntos das mais diversas áreas da medicina que têm conexão com esse tema, que é a enxaqueca. E hoje o tema é muito importante e é um tema extremamente em alta, que é o eixo intestino-cérebro. E a convidada de hoje vai trazer para a gente muitas questões interessantes, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai conversar de uma forma que você vai entender o quanto o intestino é importante para o controle da sua enxaqueca. Como é que se dá essa conexão do intestino com o cérebro? É isso que a doutora Marjorie vai conversar com a gente hoje. Ela é uma gastroenterologista, tem também uma atuação nas redes sociais, está lá produzindo conteúdo e ajudando também você a entender sobre as doenças do intestino. E hoje a gente vai trazer para aqui esse tema específico, que é o eixo intestino-cérebro, que é tão importante para a nossa saúde cerebral, não só para a enxaqueca, mas para todas as doenças do cérebro, os transtornos psiquiátricos, inclusive, que são doenças também que têm como importância o equilíbrio do eixo intestino-cérebro para controle dessas doenças. Então, doutora Marjorie, muito Obrigada. obrigada por ter aceito o convite. Fale um pouquinho de você ali na sua câmara. Bom, perfeito. Sou gastroenterologista, atuo aqui em Salvador, atuo nessa parte também da relação do eixo cérebro-intestino. Muitos pacientes acabam chegando a mim com várias intolerâncias alimentares, desbiose, que às vezes o paciente não sabe nem muito bem o que é que sente. A gente precisa destrinchar em consultório o motivo que ele está lá. Então, assim, muitos acabam não tendo só os sintomas gastrointestinais, mas também outros sintomas que abrangem a parte da relação do eixo cérebro-intestino. Então, é uma atuação que a gente faz em consultório destrinchando, a anamnese é muito importante, né? Então, é um termo que você falou, está muito Em em alta. alta. As doenças começam no intestino, né? Sim. É uma pergunta hoje em dia que a gente tem se questionado e muitos estudos têm trazendo isso, que muitas doenças, assim, acabam tendo a A origem, origem né? no A origem no intestino. intestino. E compreender nossa microbiota intestinal, compreender como se forma a nossa microbiota intestinal é muito importante para nosso equilíbrio, Com né? certeza. Antes de Então, progredir na conversa, eu quero rebobinar aqui e pedir você para se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. E se já for inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais mulheres portadoras de enxaqueca. Vamos aumentar aí essa corrente do bem, ajudar mais mulheres que sofrem de enxaqueca a entender sobre a doença, a se conhecer, a entender o comportamento da sua enxaqueca na sua vida, como lidar com ela e como melhorar a sua qualidade de vida com o controle da doença e não ficar refém de remédio, de tratamento farmacológico, porque muita gente acha que tratar enxaqueca é só tomar remédio, mas não é. A gente exato. equilibrando o nosso organismo, o nosso intestino, o nosso metabolismo, a gente também consegue estabilizar e controlar a doença de uma forma muito mais fácil e conseguir, inclusive, reduzir a necessidade de remédios, né, doutora Marjorie? Isso, e na parte da gastro, a gente é importante que você falou que o excesso de medicamento sem indicação, acaba prejudicando também nosso estômago, né. Sim, Então, trazendo aquelas gastrites, né, medicamentosas, úlceras, né. Então, todo medicamento prescrito, às vezes sem indicação, sem o controle adequado, às vezes em consultório eu pego as consequências, né. Então vem aquele paciente com dor no estômago, aquele paciente que até porventura pode ter um sangramento mesmo, úlcera, um uma sangramento, úlcera, uma sim. ferida na região do estômago. Então, porque começou a usar medicamento, achou que ia resolver, sempre tomei aquele medicamento, fiquei tomando. Doses, às vezes, que a gente pega em consultório. É, o uso excessivo de analgésico é muito comum, de Exato. anti-inflamatório principalmente, Exato, né, que pra achando nos que portadores nos de portadores enxaqueca. e aí acha que vai resolver aquilo ali e acaba gerando a consequência, e aí vem para mim também nesse Aí sentido você já para trata o problema do estômago que foi causado pelo causado. uso excessivo do É. analgésico usado para tratar a Exato, enxaqueca. exato. E muitos pacientes acabam não entendendo muito isso, né, tipo: "Ah, mas sempre tomei esse medicamento, ele melhora". Realmente melhora, mas pode trazer as consequências, né, o Com desequilíbrio. certeza. A jornada de uma pessoa portadora de enxaqueca, os estudos mostram que o quinto especialista que ele busca é o neurologista. Aham. Ele vai no oftalmo, desde criança a mãe leva no oftalmologista achando que o problema é da visão. É o olho, é o primeiro, é. Depois vai no otorrino, porque acha que é a sinusite, a rinite, as histórias todas. Aham, Vai para o gastro, porque acha que o problema é do estômago. sim, Porque como tem muito sintoma gástrico na crise da enxaqueca, a exato. náusea,
ele sempre associa que a causa da doença está no Aham, estômago, e eu sempre digo: "A causa não está lá". isso. Agora, é um órgão, o sistema gastrointestinal está envolvido no mecanismo da enxaqueca, no Muito. sintoma da enxaqueca, mas não é a causa. Então já aconteceu de você atender paciente indo achando que o problema está no estômago, sem nem ter ido para o neuro? Sem nem ter ido para o neuro, muitos pacientes acabam chegando, por exemplo, achando que é enxaqueca e alguns sintomas de dor na barriga, diarreia, e tentam associar muito ao alimento. Sim, Aí eu vou tentando entender qual alimento pode estar causando isso. E em alguns casos a gente tem intolerância à histamina, né, que pode ser uma causa sim, de sim, de enxaqueca, enxaqueca. É, exato. é. E na gastro também a gente pega esse paciente com essa intolerância à histamina. E aí quando você vê os alimentos, eu costumo brincar assim com o paciente que o alimento que tem rico em histamina é o alimento de sábado à noite. Por quê? Vinho, chocolate, que são alimentos também que podem ser gatilhos para enxaqueca, né. Sim. Vinho, E chocolate, muitos desses tomate, alimentos são gatilhos por conta embutidos. da histamina. Pois é, exatamente. Então, é um diagnóstico que a gente chega em consultório que eu acho interessante quando vem com a enxaqueca, né? Aí eu, poxa, será que tem alguma outra coisa a mais que pode ser gatilho, né? Aqui, que tá A causando? histamina, gente, a histamina é o neurotransmissor mais conhecido nas rinites, nas É, alergias, é o neurotransmissor que é responsável pelos sintomas alérgicos. Mas a histamina participa de também. muitos outros sintomas de outras doenças, inclusive da enxaqueca. A histamina é um dos neurotransmissores responsável pela crise, pela dilatação das artérias das meninges, do córtex cerebral, do portador de enxaqueca, e dá aquela dor latejante. Por isso que alimentos que têm histamina, como Ricos por em exemplo, histamina. alguns vinhos tinto, por exemplo, Isso. dá enxaqueca, às vezes não é nem pelo tanino, que é uma outra substância do vinho que é gatilho para enxaqueca. Às vezes o vinho muito rico em histamina não tem nem tanto tanino e dá enxaqueca, por conta da Da histamina. histamina. Isso. Então, diga aí, assim, do ponto de vista neurológico, do gastroenterológico, o que a intolerância à histamina dá como sintoma para a paciente? Isso, então o paciente ele vem no consultório com queixa de diarreia, estufamento, gás, é uma queixa muito comum em consultório, então aquela barriga de grávida, aquela barriga estufada, E todo mundo então acha que é intolerância à lactose hoje. é, a intolerância à lactose não, e o que eu fico, assim, às vezes, que o paciente chega é glúten, né, e aí o que eu fico: "Ah não, eu tenho doença celíaca, eu tenho intolerância a glúten", muitos chegam tirando todos os alimentos, e em consultório a gente faz essa desconstrução, né, então vamos ver exatamente o que você tem de intolerância e eliminar o alimento gatilho, e não todos propriamente dito, porque aí Sim, causa uma restrição alimentar importante, causa ansiedade importante, e acaba sendo até prejudicial em alguns momentos do que realmente benéfico. Então, tirar aquele alimento que está te causando mal e não glúten, lactose, sim. É, histamina, atira para coisa todos os radical. lados para melhorar uma enxaqueca que está sentindo, por exemplo. E tem um exame para dar o diagnóstico de intolerância à histamina, como tem hoje já para glúten, para lactose? Perfeita pergunta, né. Na prática, anamnese, História, né, história. como sempre. Então, até tem, né, é caro, o valor às vezes é bem inacessível, é difícil de encontrar até o exame, né, mas, é o dia a dia na prática da anamnese que é o mais que a gente realmente: "Ó, esse paciente tem alta probabilidade, bora acompanhamento com o nutricionista e bora tirar", Sim. né, mas não é o que a gente faz na prática, é mais anamnese mesmo. Então vamos lá para o nosso eixo. O que é É, isso, doutora Marjorie? pois Assim, é. como é que o nosso intestino se comunica com o nosso cérebro? Pois é. E a gente tem a tal da síndrome do intestino irritável, que eu acho que todo mundo, assim, já possa ter ouvido falar, né, sobre essa síndrome, que é aquela conexão do eixo cérebro e intestino. Eu costumo brincar em consultório que acho que romantizaram o órgão errado, não é o coração. Romantizaram o órgão que é o estômago. A gente sente Sim. muito no estômago, a gente sente muito no intestino, então a gente muitos pacientes têm síndrome irritável, tem a parte de gastrite nervosa, E você né. sabe que eu tinha um professor que dizia assim: "O correto não é dizer: 'Eu te amo de todo o meu coração', eu te É. amo de todo o meu cérebro'". Pois é isso, Porque o cérebro, é o tá, cérebro, na que vai verdade, que produzindo. sente tudo, que produz todos os neurotransmissores responsáveis pela paixão por tudo. Eu vou puxar para meu lado aqui, que eu falo que é o estômago e o intestino. Ah, meu Deus, a briga agora vai ser É, qual vai ser? Qual, né, sim, eu puxo para o meu lado. Se tivesse cardiologista aqui, ia hum, puxar para o lado dele, que é o é, coração, né. com certeza, com certeza.
Mas é isso, a gente fala assim, que tem essa relação do eixo cérebro-intestino e que, na verdade, tem neurotransmissores, tem quebra de ruptura de barreira intestinal, então há passagem de bactérias, então há uma alteração orgânica que a gente não consegue, às vezes, identificar em exame. E a gente consegue, o paciente sente, o paciente sofre, o paciente procura a resposta, mas não tem, em alguns momentos, exames que consigam detectar aquela alteração específica, porque às vezes é alteração de molécula. E aí tem aquele delta Sim, serotonina. Quem é que produz mais serotonina? o intestino. O intestino, isso acho que é interessantíssimo, O né? a famoso hormônio da É, felicidade, gente, que é a acho que serotonina, é, e a gente acha que é a fonte de produção maior, isso. é o cérebro. Infelizmente eu tenho que dar o braço a A torcer vez agora pra gente. que é o O intestino. intestino, mais de 90%, né, que produz a serotonina. Por isso que a gente também na gastro utiliza e gosta dos neuromoduladores, né, Sim, para poder conseguir atuar na parte do eixo cérebro-intestino, que está tudo conectado. os neuromoduladores, às vezes o paciente fala na parte da neurologia, e Aham, os pacientes com enxaqueca também questionam muito isso, né, é isso. importante a gente falar disso agora. É. Por que que eu tenho que usar um antidepressivo para tratar enxaqueca se eu Ai, não tenho depressão? A doutora Marjorie também prescreve antidepressivo eu para tratar prescrevo. síndrome do intestino irritável. E eu sou gastro, eu não tenho nada a ver com psiquiatria, assim, né, no Isso, sentido, não sou exato. psiquiatra, não sou neurologista, mas eu no meu consultório eu lanço mão dos neuromoduladores. É porque a gente não pode, compartimentar o nosso corpo, né, É, assim, existem neurotransmissores que agem lá no cérebro, isso, modulando o eixo do humor, o limiar da dor, mas esses mesmos neurotransmissores também vão modular a função gastrointestinal. Então o mesmo remédio que o psiquiatra prescreve para isso. modular o eixo do humor, para tratar uma depressão, o gastro pode Posso prescrever. prescrever Então para como poder como veio a denominação farmacológica antidepressivo, é, cria muito aquela estigma, o né. estigma de que é um remédio que só serve para depressão, Exato, e a gente usa para tratamento de dor neuropática, de isso. enxaqueca, e o gastro usa também para Na tratamento. parte da gastrite irritável, então melhora a dor, né, melhora a frequência da diarreia em alguns momentos, então a gente usa modulando a percepção Sim, da dor, né. Então às vezes a gente tem em gastro também um conceito que eu acho interessante trazer, que é a hipervigilância. Talvez em enxaqueca vocês tenham também isso, né. sim, Então o paciente ele fica, hipervigil nos sintomas. Então ele a acaba potencializando potencializa a demais. percepção dos sintomas. Tem 2 pessoas, o sintoma, a intensidade pode ser a mesma, mas aquela pessoa Percebe acaba mais. percebe mais. Acho que na enxaqueca É vocês devem muito, lidar né, muito a às vezes isso, o né? paciente fala assim: "Mas a sua enxaqueca não é igual a minha é É, pior". é. Eu, assim, não tenho um instrumento para medir E isso, não eu não tenho tem. como comparar que a sua dor é pior do que a minha, É, porque eu só conheço a minha. Então eu sempre digo, se eu perguntar a alguém qual é a pior dor do mundo, é. ou se alguém me perguntar qual é a pior dor do mundo, eu vou dizer que é a Sempre a minha, minha, porque exatamente. é a única que eu conheço, eu não tenho Aham. como comparar. Mensurar. Até porque o limiar de dor e o significado que uma dor tem na Sim, vida de cada pessoa é único. também é diferente. E além da questão física, Sim. nós temos também o significado emocional de uma dor. Uhum. O que dor aquela dor representa na vida de cada um. E que momento da vida aquela pessoa está vivendo, passando por aquela dor. São sintomas que a gente nem sempre vai ter o mesmo significado para a vida. E Sim. eu acredito que em relação aos sintomas de qualquer transtorno Gastrointestinais gastrointestinal é a mesma coisa. é a mesma coisa, a parte da hipervigilância, a parte de intolerância, então acaba sendo similar. Sim. E é É, um dos sistemas fisiológicos da gente que mais sofre também por alguma questão emocional, sim, sim. né, é o intestino É o intestino. No e o consultório estômago. a gente fala acolher, né, o paciente, É, porque eles chegam com demandas, às vezes eu pergunto, né: "Tá dormindo bem?", né, é uma pergunta clássica que eu faço no sim, consultório, porque eu preciso saber se tá dormindo bem, porque a relação do eixo cérebro-intestino vai estar completamente associada e vai exatamente. influenciar no possível medicamento que eu prescreva ou não. Então a pergunta: "Como é que você tá? Você tá dormindo bem?", pra mim é essencial em consultório pra poder ajudar meu estômago, ajudar meu intestino também. Sim. Você Então sabe que um dos sintomas que eu mais tenho quando eu faço privação de sono, ou logicamente quando eu estou estressada, é náusea e é náusea? anorexia. É mesmo? Tá vendo? Se eu passo a noite sem dormir ou durmo mal, Aham. no outro dia eu fico com náusea, até quando eu vou escovar o dente eu faço Fica tem gente que fica ansioso e aham. come, né, E come, o seu ao eu contrário. fico anorética. Fica sem comer eu também. Na verdade, eu também fico mais sem perco o apetite, né, É, fico eu também, sem eu tenho. Esses neurotransmissores que o intestino produz, eles chegam no cérebro. chegam, Então, assim, chegam. é assim que eles se comunicam. Eu costumo assim, qual é o canal de comunicação entre o intestino e o cérebro? É. Porque se você fala assim: "Eixo intestino-cérebro", existe um nervo
que Uhum. conecta Tem essas neurotransmissores, exato, vai pela tem corrente pela sanguínea, corrente chega lá e sanguínea. vai modular, vai trabalhar no cérebro de alguma forma. Você sabe que uma conexão grande que existe entre a enxaqueca e o intestino é o peptídeo CGRP, que é o Sim. neurotransmissor hoje mais importante, é o alvo inclusive da indústria farmacêutica nos novos medicamentos É? para tratamento de enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais, aquelas injeções Sim, que legal. as Aham. canetinhas da enxaqueca, as vacinas, que o pessoal chama Aham, vacina, mas na verdade não é uma vacina, é sim. um medicamento que você usa de forma contínua para tratamento preventivo da enxaqueca, e que o alvo desse medicamento é o CGRP, que é um neurotransmissor Neurotransmissor. envolvido, e depois do cérebro, onde mais existe CGRP é no trato gastrointestinal. Tanto é que um dos efeitos colaterais desse medicamento é a obstipação, porque Interessante, ele não sabia. bloqueia o CGRP no no trato gastrointestinal e o paciente pode referir como efeito colateral prisão de ventre. Aham, Não costuma ser um efeito colateral muito importante, ao ponto de contraindicar. Eu nunca tive que aham. suspender de nenhum paciente por causa desse sintoma. Sem falar que, na grande maioria das vezes, as mulheres que têm enxaqueca já são obstipadas. Sim, Até porque prisão de ventre é muito mais comum na mulher do que no homem. muito mais. Enxaqueca é uma doença muito mais comum na mulher do que no homem. Aham. E muitas mulheres que têm enxaqueca, além de já ter também uma tendência a ter prisão de ventre, muitos dos medicamentos que a gente usa para tratar enxaqueca, como por exemplo os antidepressivos, também prendem o intestino. É. Então não costuma ser um efeito colateral incapacitante ao ponto de: "Ah, não posso tomar", porque elas já estão acostumadas a lidar com Aham, isso. aham. E talvez outras medidas da gastro poderiam atuar para poder minimizar a Minimizar parte de fibra, água, atividade você física, sabe, medidas Marjorie, que é, comportamentais, assim, né? um dos pilares hoje que a gente trabalha com a mulher portadora de enxaqueca, quando a gente trabalha movimento, conexão social, qualidade do sono, hidratação, alimentação, que são coisas que a gente busca no controle para melhorar o controle da enxaqueca, que a gente chama dos pilares de sustentação da melhora, que Uhum, às vezes o remédio traz, é intestino preso. sim. Faz parte hoje da anamnese de qualquer médico que trabalha com mulher portadora de enxaqueca. Como está o intestino? E a gente sempre diz: intestino preso piora enxaqueca. Então é importante. E às vezes o medicamento que a gente prescreveu piora uma mulher que já era obstipada, ao ponto de a gente precisar mandar para o gastro mesmo, Sim, para dar o para auxílio, tratar né, isso. tratar Como e ajudar essa mulher que tem enxaqueca, que está bem com o tratamento e uhum, que trancou o intestino. é. O que fazer? Ajude aí meus pacientes, vá. Pois é, exato. Então, assim, eu costumo falar que a gente tem algumas medidas básicas, né, que é como a gente falou, fibra, aí eu gosto muito do psyllium, né, Uhum. então o psyllium para mim é uma fibra excelente, que a gente pode jogar nas frutas, pode colocar na água, Danone, enfim, como preferir, e frutas Como é laxativas, que né. onde se acha psyllium para comprar? Pois é, então muitas pessoas, assim: "Ah, preciso comprar em farmácia", não gente, até no próprio mercado, na parte de produto natural, tem o psyllium lá, em loja de produto natural, então Saia é da acessível. saia daquele corredor Isso, onde perfeito. tem tudo embalado, Industrializado ali. industrializado, e dos biscoitos recheados, dos salgadinhos, e Isso, ó, vai para a seção de produtos naturais. naturais, E lá vocês tem o vão achar. psyllium, né, é uma fibra, então consegue colocar em frutas, em água. Aí eu costumo até brincar, tem uma fruta que pouca gente sabe que ajuda muito na constipação, é o kiwi. Nossa, kiwi é Kiwi, muito bom. verdade. Tem até estudo comparando kiwi com o mamão, e o kiwi foi tão bom quanto o mamão, né, que a gente todo mundo conhece que o mamão acaba saltando, né, então o Sim, kiwi é uma excelente fruta laxativa que pode estar utilizando, né. Posição, então não é fisiológico fazer cocô 90 graus, né, então aquele banquinho que coloca na região do vaso, fletia a parte da musculatura aqui da região do assoalho pélvico, então tudo isso aqui acaba facilitando. A atividade física vai melhorar a enxaqueca, claro. vai Não, melhorar o atividade física intestino, tem que estar em tudo. vai melhorar tudo, E então melhora a enxaqueca e melhora o intestino. Qua exato, e você sabe que na prática a verdade. gente vê as pacientes que chegam dizendo que está com o intestino preso, que a gente pergunta: "Está bebendo quanto de água? É, Como está a alimentação e a atividade física?". Não está fazendo nada disso, está isso, mais presa. é. "Ah, doutora, não pode passar um laxante não". Não, não vou passar, São os não é pilares adequado. exato. É uma medida Arruma a casa, extrema, exato. só se Primeiro arruma a casa, exato. depois você vê se você quer precisa de algum auxílio ou não, Mas você né. sabe que o caminho mais curto geralmente é mais Acaba. fácil, né, É, então é muito mais fácil tomar
o pozinho lá diluído para É, soltar, do que mudar a mudar os alimentação. hábitos. Só uma otimização na É. hidratação Já muda já muito. muda Já pega o muito. paciente primeira consulta querendo, sei lá, fazer 1000 exames ou querendo 1000 medicamentos para poder soltar o intestino, e simplesmente a gente ajeitando esses pilares básicos de comportamento, o E paciente simples de se fazer. simples volta na próxima na consulta seguinte falando: "Ó, me adaptei muito bem, estou fazendo um cocô, estou muito bem", Sim, e não precisa de nenhum exame complementar, nem nenhuma outro medicamento associado. Então, o básico às vezes funciona e funciona muito bem. sim. E a desbiose? Pronto, Como falar perfeito. dela? Assim, que Eh significado tem ela também na vida de uma mulher com com enxaqueca? enxaqueca, exata Como é que está o intestino de uma Os pessoa que tem pacientes que têm desbiose? enxaqueca, eles têm mais predisposição e mais disbiose. Aí fica um conceito meio assim, o que é disbiose, né, que é um Sim, conceito muito genérico que as importante pessoas definir isso. não sabem muito bem e ouvem falar e não sabem o que é. Então, disbiose é o desbalanço de bactérias em tipo, número e quantidade, certo? Então, há uma alteração das bactérias no intestino, então elas deveriam estar em um local e estar em outro, e acaba tendo Sim, esse desequilíbrio nessa flora intestinal. E ela tem vários tipos de desbiose propriamente dito. Então, a gente tem desbiose que pode ser o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e tem desbiose, que pode ser o supercrescimento metanogênico intestinal, que são alterações de cepas, né, de bactérias que você tem na região do intestino, que pode estar em desequilíbrio e levando a essa desbiose. Geralmente, pacientes que têm enxaqueca têm mais desbiose propriamente disso, porque há um desbalanço nessas bactérias intestinais. Então, quando você compara os pacientes que tem enxaqueca e não tem enxaqueca, o grupo que tem enxaqueca tem tem mais maior desbiose. tem mais desbiose. Agora, a desbiose ela pode ser uma consequência do tratamento, Do tratamento dos excessivos de analgésico, de anti-inflamatório, perfeito. tem correlação? Acaba tendo Porque a correlação. pergunta é assim, está associado à doença enxaqueca como comorbidade ou é uma consequência de um tratamento a longo prazo mal conduzido? Acho Qual é a que sua percepção? minha percepção é excelente pergunta, e acho que a gente não vou ter uma resposta clara, assim, para te dizer, tipo, é isso que causa, Sim. que acho que nem os É uma estudos. causa ou é um efeito? Exato. Eu acho que eu não vou conseguir te responder exatamente, porque eu acho que é um pouquinho de tudo. Então eu acho que um paciente que tem um desequilíbrio na flora intestinal tem maior predisposição de ter enxaqueca, e também aquele paciente que acaba fazendo uso abusivo de analgésicos, Sim. acaba também tendo Fazendo esse desequilibrando. Então desequilíbrio. eu acho que acaba sendo uma via aí de mão dupla, né, um acaba levando ao outro. Para as Então pessoas que estão assistindo entender melhor, assim, essa linguagem desse desequilíbrio de tipo de bactéria, você está falando em um desequilíbrio entre bactéria boa e bactéria ruim? ótima, que é O que que é exato. isso? O que é um O que é uma desequilíbrio de bactéria bactérias? boa? Tem bactéria boa e ruim no nosso intestino? Então, a gente tem cada um tem uma microbiota intestinal. E essa sua microbiota intestinal, ela é formada desde quando você nasceu. Então, depende da sua via de parto, depende do que você consumiu, e essa microbiota ela vai alterando ao longo da vida. Então, sua microbiota é diferente da minha microbiota. E isso é muito individual, de acordo com onde você vive, onde você mora, o que você se alimenta. Então, aqui no Brasil, nós temos uma microbiota que é completamente diferente de um paciente que está lá no Japão, que se alimenta de forma completamente Diferente. diferente. Até porque os estudos, a gente fica até difícil de passar o estudo do Japão para cá, porque realmente a gente se Sim, alimenta de forma completamente diferente de de pegar lá. os dados de lá e Exato. validar aqui, né. Então, existe bactéria boa e ruim, acho que não é exatamente boa e ruim, mas assim, há um desequilíbrio do que deveria ser, né. Sim, Então, há um desequilíbrio, por exemplo, no supercrescimento bacteriano, onde há um crescimento anormal de bactérias na parte do duodeno. onde não deveria Onde não ter. deveria ter. Então, lá deveria Certo, ter isso. bactérias, em menor quantidade e acaba aumentando a quantidade. Então elas seriam normalmente deveria estar lá no colo. E E aí tá em cima. tá em cima. Sim, Por que ela foi para cima? Porque teve alguma mudança nossa. ou do trato gastrointestinal, ou da parte de diabetes, causando uma gastroparesia, o intestino mais lento, entendeu? Então diversas coisas podem levar a essa alteração dessa bactéria. Então você está querendo dizer para mim nessa sua fala que quem tem obstipação crônica muda a microbiota. Muda a microbiota, não tem como não mudar, muda. Muda, porque até porque, aí vai outro conceito do IMO, né, que é o supercrescimento metanogênico intestinal. Geralmente, quem tem constipação, a causa da constipação pode ser um supercrescimento metanogênico intestinal.
E aí muitos Hum, pacientes acabam indo no meu consultório falando assim: "Eu estou preso", aí já investigou várias coisas, já passou por vários gastos, e acaba a gente precisando investigar de outra forma. A gente faz o teste respiratório, que é um teste para poder avaliar a quantidade de gás que tem no seu intestino, e aí sim. você assoprando, você vê lá se tem maior quantidade de metano, e podendo ser esse supercrescimento metanogênico intestinal, levando à constipação. Então a constipação pode ser causa de uma disbiose. A desbiose, o tratamento da desbiose pode ser também só com reeducação alimentar ou, nesse caso, precisa dos Tô adorando as remédios? perguntas, que são perguntas que a gente São perguntas que os é, pacientes trazem para mim, né, então: "Ah, trazem. doutora, o que é que eu faço com o meu intestino?" Ó, vai para o gastro, porque eu não sei responder, É. eu encaminho para É, você e resolver o problema. exato. Eu não ando sozinha em consultório, eu ando com a nutricionista. Claro, eu Então, também. a gente, né, a gente É, precisa do com certeza. nutricionista, da parte interdisciplinar. Não, hoje o tratamento multidisciplinar para todas as Para doenças crônicas todas, é todas, fundamental. todas, todas, É, todas. é, E aí eu preciso, falando especificamente de SIBO e IMO, né, que são disbioses que eu consigo diagnosticar pelo teste respiratório. Considerando isso, eu preciso de uma dieta com nutricionista, com baixo teor de carboidratos fermentáveis, são low food maps, e eu preciso também de um tratamento com antibiótico. Aí para. Aí o paciente, antibiótico? Como assim, doutora? Como é que eu vou tratar minha desbiose, bactéria? Eu vou colocar um antibiótico, vou vai piorar matar mais ainda, tudo. vai matar tudo. Enfim, são antibióticos específicos, são antibióticos do trato gastrointestinal, um especificamente, né? Ele age no trato gastrointestinal, ele acaba reorganizando essa flora intestinal. E Sim, aí o paciente há uma melhora. Eu não consigo tratar essa disbiose, SIBO e IMO só com antibiótico, eu não consigo tratar só com a dieta. Eu preciso dos 2 para poder sim, estarem alinhados e o paciente melhorar dos sintomas gastrointestinais que levou ele a pesquisar isso, né. tá. E a gente vê a melhora do global, na qualidade de vida, na parte, enfim, E de aqueles reconstituintes de os que eu não vou falar os nomes, probióticos. probióticos, Isso. tem sentido? Tem alguns estudos, principalmente na enxaqueca, mas não são tão assim, eu não coloco, a paciente está com disbiose, eu vou colocar um probiótico Sim, para poder resolver a enxaqueca dele e resolver a disbiose. Por tá. quê? Os estudos ele ainda estão assim, estando ai se desenvolvendo, Sim, né, porque a gente fala probiótico, mas nem todos são iguais. A gente precisa da quantidade de cepa, do tipo de cepa que você está dando para o então paciente, nem tudo serve para todo mundo. nem tudo serve para todo mundo. Então, às vezes, o paciente: "Ah, vou tomar aqui um probiótico para poder melhorar minha disbiose". Mas você tem que ver que cepa é que você está dando, qual a Sim, quantidade de cepa que você está dando, então isso depende de marca. né, depende da marca que você dá. E a gente deixa eu falar aqui logo, aproveitar. São cepas são micro-organismos vivos, né, então quando você faz o uso de probiótico, né, você está alterando sua flora intestinal. E, normalmente a gente não utiliza várias cepas juntas, né, a gente Sim, utiliza a cepa que, enfim, tem evidência científica naquilo naquilo. específico, então a gente normalmente não coloca muita cepa junto, que elas acabam até interagindo entre si, né, Então então existem marcas que têm várias cepas e existem tem coisas mais marcas seletivas. exato. E o que que qual é a diferença do pré-biótico para o probiótico? Exato. O pré-biótico, na verdade, é o alimento. É o que a gente vai dando a Sim, alimentação, verduras, então frutas. não existe remedinho pré-biótico, Não, só pró, pró, certo, exato. ok. E o probiótico, a gente já vai dar já mais formadinho, né, já o probiótico do micro-organismo já Então feito. o pré-biótico é o O alimento que vai alimento fabricar ajudar a isso, reconstituir aquela flora. exato. E E o o probiótico probiótico já é é a tipo uma cepa específica. reposição de um que está faltando. Isso. E aí a gente fala assim: "Ah, e o que é que tá faltando?". No futuro a gente vai ter muito mais resposta do que a gente tem hoje, porque a gente vai conseguir com certeza analisar o cocô. Então a Sim, gente vai analisar o seu cocô e vai ver o que tipo específico você está está precisando. faltando. Exato. Assim como o transplante fecal, acho que no futuro a gente vai ter aqui, vai ser algo bem legal para a gente mudar a microbiota do paciente através do transplante fecal. A gente Sim, não tem ainda, acho que lá em São Paulo tem, é, no São Paulo Einstein, tem. acho que tem, já foi feito lá tudo, só que aqui no em Salvador, enfim, a gente não realiza na Você prática, sabe que mas eu acho eu que tive um familiar que teve um problema, sofreu um acidente uma aham. época, ficou internado na UTI de um hospital aqui, assim, muito tempo, Uhum, e teve uma gastroenterite, uma infecção intestinal, gravíssimo e, assim, quase que morre por isso, porque nenhum antibiótico resolvia. uhum. E chegou o chefe da UTI da unidade onde ele estava internado, chegou a pensar nessa Transplante possibilidade. fecal, Chegou a buscar um familiar que não tinha visitado ele no hospital ainda, para poder para poder fazer fazer o transplante fecal. O transplante fecal, gente, é assim, você pegar as fezes de uma pessoa, é, diluir é. e colocar na sonda
Pra mudar, para repor a repor flora a flora intestinal desta intestinal, pessoa que tá em que está lá em desequilíbrio. desequilíbrio. Não precisou fazer, no final das contas acabou Uhum. saindo do quadro, mas foi a primeira vez que eu ouvi Vou falar falar. nisso. Eu acho que vai ser nosso futuro. E ele disse assim: "Se fizer aqui, vai ser o primeiro caso daqui de Salvador", porque eu fiz em São Paulo, quando estava na Quando foi isso? residência e Em que tal. ano foi? Isso foi 2019, por aí, 2019, é. 2018, 2019. Ainda infelizmente não chegou, né, estamos É em mesmo? Ou seja, já 2026, a quase 10 anos gente depois não chegou ainda. é, não temos ainda, mas eu acho que vamos no futuro ter e vai resolver muita coisa. Sim. Talvez não precisar de É. antibiótico até, não sei, É, enfim, né. uma A coisa dieta sempre vai precisar, viu, gente. Isso aí a é gente uma não coisa tira meio não. uma coisa meio nojentinha de pensar, né, mas É, é uma medida que salva exato. bem, né. Como eu Então sou gastro, pra mim então fica tudo eu bem. falo assim para o paciente, né: "Me manda a foto do cocô, eu quero ver seu cocô". Ah, meu Então pra mim não quem aí já mandou a foto do cocô para o médico? Conta aí pra exato. gente. Recebi um semana passada, então pra mim é É, natural é o cocô. normal, né. É, É, exato. porque a gente tem muito essa coisa, né, do nojo da é nosso É, corpo, né, gente, isso. então A paciente: "Tem certeza?" Falou assim: "Tenho, tem. pode me mandar". Aí eu recebo book de cocô, aí eu: "Tá tudo certo". Pois é. Eu costumo dizer que enxaqueca é igual a impressão digital, cada um tem a sua. Aham, E o que influencia na sua pode não influenciar no outro na do outro. Então a aham. gente não pode estar comparando coisas e pessoas. Sim. São pessoas pode ter gente assistindo a gente aqui que tem enxaqueca que disse assim: "Não tenho nada no intestino". Agora, você já teve algum caso ou já provavelmente ouvi falar, já deve ter ouvido, lógico, afinal de contas você é gastroenterologista, da enxaqueca abdominal? Ah, interessantíssimo, né. É, Olha, caso de enxaqueca abdominal, não me recordo, sabia? é. Eu vou Enxaqueca abdominal, gente, é não uma me enxaqueca recordo. cuja manifestação clínica não é dor de cabeça, é dor na barriga. Isso é comum em criança, muito mais comum em criança. Sabe aquelas crianças que vivem com cólica, Aham, vivem vomitando e com cólica, e as mães enlouquecem levando em todos os pediatras e fazem, é, ultrassonografia, milhões de procurando algo. parasitológico de fezes, buscando e não acham a causa. E essas crianças têm sempre essas crises recorrentes, Aham, de cólica, geralmente é uma dor em torno do umbigo, parecendo que está torcendo o intestino, e essas crianças ficam com muita náusea e não têm dor de cabeça. E muitas delas, quando chegam na adolescência, na época que começa o ciclo hormonal, principalmente as meninas, elas começam a ter as dores de cabeça mais clássicas da enxaqueca. Então, sempre que a gente atende um adolescente com enxaqueca, com dor de cabeça, uhum. eu sempre pergunto: "Quando era criança, Tinha tinha dor abdominal?" E a legal. gente identifica muitos que tinham, que Uhum. são chamados precursores da migrânia na criança: torcicolo de repetição, Aham, dor do crescimento, sim. as dores da perna, do crescimento em meninas, isso é manifestação de enxaqueca na infância. Torcicolo congênito também, Torcicolo, né, é geralmente o comum. congênito não, mas Não aquelas tanto, crianças menores, assim, na que idade teve a escolar, mais que às depois. vezes você fica achando que foi mau jeito, dormiu de mau Uhum, jeito, às vezes é torcicolo de repetição. Aquelas crianças que têm a tal da cinetose, né, que uhum. vomita ou fica muito tonto quando viaja no banco de trás do carro, Uhum, não gosta de parque, não gosta de montanha-russa, porque legal. sempre fica tonto e vomitando, e às vezes não tem dor de cabeça. E Uhum, um outro sintoma é o abdômen. Na neurologia, a gente tem 2 condições, que é a epilepsia abdominal e a enxaqueca abdominal, aham, né, a crise epiléptica com manifestação de dor abdominal, e não ter crise epiléptica, aquela que a gente está acostumado a ver. aham, E na enxaqueca também. E às vezes é até difícil a gente saber na criança se é enxaqueca ou epilepsia abdominal. sim. Então, às vezes, o eletroencefalograma ajuda, porque na criança com enxaqueca abdominal, às vezes tem descarga mesmo, com a epilepsia abdominal tem descarga no Uhum, eletro, e às vezes tem alguns sintomas sutis das crises epilépticas de ausência que às vezes não são perceptíveis, aham, e a criança com enxaqueca também pode ter essa manifestação. legal. Talvez, não sei se você atende criança, talvez Não, não atendo. provavelmente por Isso, isso, porque é, no a adulto é faixa bem mais etária. raro de acontecer. E engraçado como você falou com seu perfil, né, muito mulher com enxaqueca, né, Sim, também, em consultório o meu perfil também acaba sendo mulher, jovem, né, sim, com síndrome de intestino é. irritável, né, então o perfil também, acaba sendo mulher jovem e com E outras uma condição que você comorbidades. deve atender também muito, não por esse motivo, mas mulheres com fibromialgia que tem Muito. muito, né. Aí é síndrome do intestino irritável junto com a E com fibromialgia enxaqueca, porque é e um com a combo, enxaqueca, porque vem exatamente, tudo junto. vem tudo junto, exatamente, é esse perfil que a gente vê bastante, É muito difícil você ter uma mulher com fibromialgia que e não tem não tem síndrome do intestino intestino irritável e que irritável, não tem enxaqueca. enxaqueca. E qualidade do sono ruim. E ruim, exatamente, vai na pergunta, né, "E o que se alimenta? O que é que você come?". Então É, começa a exatamente. e às vezes o paciente, como eu falei, quer tirar tudo, tirou o glúten, mas não tem doença celíaca, aí acaba causando uma restrição alimentar muito importante,
deficiência de vitaminas, e aí vai aquele ciclo que às vezes não precisa. Com certeza. Só uma informação que eu quero trazer, que eu achei interessantíssimo quando eu estava dando uma revisada nesse assunto, de enxaqueca com, enfim, gastrointestinal, que erradicando o H. pylori Não, diminui a intensidade da da enxaqueca? enxaqueca. Exato. Olha, isso aí pra mim, ó, a gente aprende sempre. E isso não, mas eu vou ser sincera, Eu não sabia, eu fiz uma revisão não antes de sabia. vir, dei uma lidinha, eu falei assim: "Vou ver o que tem mais na literatura", né. Achei curioso, agora eu não sei até que ponto, falando aqui, né, vale a pena. Será que vale a pena fazer o rastreamento de todo mundo? Sim, Não acho que seja por aí, mas talvez ter esse insight, né, então, pô, aquele paciente que tem uma dispepsia, né, vamos pesquisar o H. pylori, que tem uma enxaqueca, para poder ver se a erradicação vai melhorar em alguma parte a intensidade e a frequência da enxaqueca. Achei a informação é legal, interessante, interessante, até interessante. para mim é o contrário, né, então, paciente com H. pylori aqui, vamos ver, tem alguma outra coisa aqui, né, a É, mais? é. Então, E é tanto para mim interessante também a quanto gente partir do ponto do H. pylori. exato, Às vezes a paciente vai no gastro por um problema gástrico, gástrico, investiga, a é. biópsia vem lá positivo para H. pylori, mas ela nem se queixou da enxaqueca. Isso. Então é um tema interessante para a gente começar a acompanhar. Então Isso, em você começar a ver consultório. assim, aí sim, a partir do H. pylori, veja se essa mulher tem enxaqueca também. Exato, exato. Assim, quem tem enxaqueca tem mais H. pylori ou quem tem H. pylori que tem mais enxaqueca? Pois é, isso me deixou essa Interessante. dúvida, achei interessante trazer essa informação aqui. Outra coisa também associada à enxaqueca, a parte de doença do refluxo, também está associado à enxaqueca, nos estudos eles mostram maior predominância de enxaqueca nos pacientes com doença do refluxo propriamente dito, e doença celíaca também, aqueles Sim, pacientes que têm doença celíaca, têm mais chance, têm mais, né, probabilidade, enfim, de ter também, enxaqueca. enxaqueca. Então são e a tal da síndrome de irritável que a gente já vem falando aqui desde o É, início, é, que é, é o eixo cérebro-intestino, mas outras doenças gastrointestinais também estão associadas à enxaqueca, como essas que eu citei, o H. pylori, a parte da doença do refluxo, né, síndrome irritável e a doença celíaca também. E a muito interessante. sensibilidade ao glúten não celíaca também está É. associado. Ou seja É, estamos juntas. ou Estamos seja, o juntas. cérebro e o intestino Amigos, são amiguinhos. são amigos. Para um tá bem, o outro tem que estar bem. Com certeza, com certeza, com certeza. Isso é fundamental. Eu acho que a gente já conversou bastante, trouxemos assuntos. A doutora Marjorie tem um compromisso com o filhinho em casa, Tá lá me está esperando. esperando. Eu só queria que você desse um recadinho final para as Aham. mulheres que estão aqui assistindo a gente, que é portadora de enxaqueca. O que elas devem prestar atenção no seu intestino, quando buscar ajuda, em que momento ela precisa ir para um especialista, independente de se o neuro manda ou não, mas ela mesmo perceber: "Olha, tem alguma coisa que pode o gastroenterologista pode me Ajudar. ajudar". Exato. Então aquela paciente que tem enxaqueca, então começar a perceber alguns alimentos, talvez, que consuma e que tem algum gatilho de piorar a dor de cabeça, piorar gás, piorar a distensão, piorar a dor, ter diarreia, piorar a constipação. Então começar a perceber algum alimento que você está consumindo no seu dia a dia, Sim, fazer a listinha e levar para o gastro para a gente conseguir, com a anamnese, associar algum alimento ou não. Perceber a parte, né, então síndrome irritável, ele não temos nenhum exame, muito paciente chega no consultório querendo um no exame para exame de poder enxaqueca. diagnosticar, mas não, são critérios de Roma. Então a gente precisa, conversar dor abdominal recorrente, né, com outros com alteração do ritmo intestinal, mais para diarreia, mais para constipação. Então a gente não tem como você se autodiagnosticar com síndrome irritável, sem procurar, né, ajuda e sem saber se realmente encaixa, procurando às vezes exames. Então muitos pacientes buscam por exames, mas às vezes uma anamnese é muito mais importante, né, É, do que um carimbo lá. eu vivo isso todo dia, que o paciente quer um exame para dizer Tem enxaqueca ou não tem se tem enxaqueca? enxaqueca ou não tem enxaqueca. Assim como eu não posso também dizer um É isso. exame que tem síndrome irritável ou não tem síndrome Muitas irritável. doenças que a gente lida e que a gente tem como dizer é ou não é, não precisa necessariamente de exame, porque a Exato. história clínica, os dados que o paciente traz, É o mais importante para a isso, gente não conseguir precisa ajudar. ter o seu cérebro. Eu costumo o paciente fala assim: "Mas eu fui no médico, fiz uma ressonância e minha ressonância estava normal, e aí ele disse que eu tinha enxaqueca", eu falei: "Ótimo, Ótimo, para ser isso mesmo. enxaqueca a ressonância tem que ser normal mesmo, É, porque o exatamente. diagnóstico é clínico, não Assim é como preciso nem fazer uma ressonância para alguém pois que tem é. enxaqueca". Assim como a dor abdominal, se me der uma tomografia normal, também vou falar: Sim, "Ótimo, sim. tá tudo certo", mas pode ser síndrome irritável com enxaqueca. Com Isso, fibromialgia, então a gente exatamente. precisa de acompanhamento. Então tá aí o recado.
Mais uma vez, convido para, se você assistiu a gente e ainda não é assinante do canal, assina aqui o canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder mais nenhum episódio, porque toda quarta-feira a gente está aqui postando um episódio novo sobre enxaqueca, sempre com profissionais das diversas áreas, com pessoas que sofrem de enxaqueca, que vai ser inclusive um dos episódios que eu vou gravar hoje. Ela já está aqui me esperando, Hum, vai trazer a experiência de vida de uma mulher portadora de enxaqueca. Então, ative o sininho, você que está aqui hoje, para você não perder o próximo episódio, que vai ser postado a cada semana. Então, mais uma vez, obrigada por ter assistido a gente. Assista o canal e compartilhe o conteúdo com mais mulheres, para que essas mulheres também repliquem isso aí, postando, repostando e compartilhando com mais mulheres. Muito obrigada, muito obrigada, é um Marjorie. prazer Foi estar aqui. maravilhoso. Eu acho que é um assunto que vai trazer muito comentário e muita dúvida. Então, você também que está aqui assistindo a gente, se ficou com dúvida de algum assunto que a gente não falou, comente, mande a dúvida. Quem sabe a doutora Marjorie não volta aqui para a gente continuar essa conversa Continuar. falando de mais coisas que a gente não teve tempo de falar hoje. Legal. Perfeito.